Eu costumo dizer que é sempre um privilégio estar na presença do Senhor e poder participar desse momento, né? Como eu iniciei falando, a gente sabe que é a nossa última célula. A Jane trabalha comigo, para quem não conhece. E ela vem participando já algumas células aqui. É um prazer sempre receber você aqui nesse lugar, Jane. Sinta-se em casa, muito bem-vinda. E as nossas últimas células de hoje vai ser uma célula bem diferenciada, já está sendo, né? Eu creio que o Senhor se faz presente já nesse lugar muito antes da gente estar aqui. Amém? Então a gente só veio simplesmente contemplar a grandeza do Senhor nesse lugar, porque eu sinto a presença do Senhor aqui. E todos nós aqui viemos para ouvir a voz de Deus. E esse momento aqui, acredite, foi separado e escolhido pelo Senhor para cada um de nós. E eu vou trazer uma palavra hoje, como eu falei para vocês, vai ser uma palavra leve, né? O culto de domingo, para quem estava presente, eu tive o privilégio de poder assistir de casa. Domingo eu não consegui participar, mas foi tão extraordinário quanto estivesse presente. E lá no culto, o pastor, ele falou muito sobre a questão, né, de ser filho, a questão de também você levar em consideração esse não só um título, eu acredito que não é um título, mas você se sentir filho, participante da obra ali, participante da cruz, participante como um todo. Então acredite, nós somos filhos. Né? A dinâmica também veio falar, eu nem sabia que a Dona Maria ia trazer essa dinâmica, mas foi uma dinâmica incrível. Né? Veio falar também dessa importância, o quanto você preza, o quanto você valoriza por tudo que Deus faz. Então, muitas das vezes, nós levamos a nossa vida numa loucura, numa correria tão grande, que esquecemos da grandeza do nosso Deus. Esquecemos que Ele é o principal. Ele precisa ser o principal. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ter a prioridade na nossa vida. O quanto estamos priorizando Cristo como nosso Deus, como nosso Pai. O quanto estamos recebendo do Senhor e também passando, porque não é só receber. Né? Nós sabemos que nós temos que oferecer aquilo que nós temos. E na palavra vem falar para nós, é melhor dar do que receber. Então, assim, o quanto nós temos entregado para o próximo, falado de Jesus. Então, quando Jesus fala assim na palavra dele, que ele ide, né, e pregai o evangelho, ele não está só falando para a gente ir só falar, mas é com as nossas atitudes também. O quanto nós temos deixado Deus falar através das nossas vidas, porque nossas vidas é carta lida do Senhor. Amém? Então eu vou ler Mateus 11, 12, para a gente poder dar continuidade aqui. Eu tenho uma oportunidade para você. Amém? Mateus 11, 12 vai nos dizer assim: e desde o tempo em que João Batista começou a pregar e batizar até agora, multidões ansiosas vão abrindo caminhos em direção ao reino dos céus. Em outras palavras, sabemos que o reino do céu é tomado por esforços. Amém? Então a palavra vem nos dizer que o reino ele é tomado por esforços. Não é um esforço de briga, de medir força, mas o esforço também de você sair da sua zona de conforto. O esforço de você dar a devida importância para Cristo Jesus fazer através da sua vida. O esforço que eu acredito que ele vem falar aqui é o esforço de você saber que você tem a sua vida corrida, agitada, cheia de situações, que a gente sabe que nós seres humanos somos muito falhos e temos nossa rotina, nossa correria, nossa vida. Mas o esforço aqui vem nos apontar que Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele não chamou aquele discípulo desocupado. Ele não chamou aquela pessoa que passa o dia inteiro dormindo sem ter nada para fazer. As pessoas que ele levantou e que ele chamou para perto são justamente eu e você. Pessoas compromissadas. Pessoas que trabalham, pessoas que têm sua vida, sua rotina, sua correria. Pessoas, nós, seres humanos, que falhamos e que temos nossa vida. Né? Então, assim, a gente sabe que para a gente manter a nossa provisão dentro de casa, se não for Deus a prover na nossa vida e você não levantar cedo e ele te capacitar para isso, você não consegue trazer a tua provisão.
Amém? Todos concordam? Então, nós sabemos que Jesus, ele não chamou o desocupado, ele chamou pessoas ocupadas. Pessoas que estejam dispostas a aceitar a palavra dele sem medir esforço. Não é porque eu estou cansada, eu trabalhei bastante hoje que eu não vou na célula. Não é porque eu estou cansada, que eu trabalhei ou que eu tive um monte de compromisso, N situações, que eu vou dar prioridade para o meu cansaço. Entende? Então é esse tipo de apontamento que eu gostaria que vocês levassem em consideração aqui. E quando Jesus fala que o reino ele foi tomado por esforço, ele quer dizer pessoas que mesmo trabalhando, que mesmo esforçadas, pessoa que mesmo tendo a sua rotina, a sua vida, os seus compromissos, não esquecesse dele. E colocasse ele no centro, porque é onde ele deve estar. Desse a prioridade devida, que é onde ele deve estar. Como prioridade na nossa vida. Ah, Gê, mas eu trabalho, eu tenho meus compromissos, eu tenho minha casa, meus filhos, todas as situações. Amém. Glória a Deus por isso. Foi Deus que te deu. Então, ao presente do Senhor, cuide dele. Cuide de tudo isso que Jesus te oferta como presente. Porque acredite, nós vivemos resposta de orações lá atrás. Se você for parar para analisar a sua vida, talvez com certeza, hoje você vive oração que você fez, que você almejou, que você buscou lá de trás. Eu, pelo menos, vivo isso. Eu, pelo menos, hoje eu vivo oração. Eu olho para minha vida hoje e falo assim, cara, eu estou vivendo o resultado de uma oração que eu fiz há tanto tempo lá atrás. Então, se você parar para analisar dessa forma, você vai perceber que você também vive momentos de uma oração, de uma petição que você fez lá atrás para o Senhor. Então, não seja você a ser a pessoa desocupada. Jesus chamou, levanta e vai. Larga tudo e vai. Porque o reino do céu é medido por esforços. Quando eu decido dar essa voz, dar ouvido a essa voz do Senhor, eu silencio todas as outras. Eu silencio a voz do meu cansaço, eu silencio a voz do meu achômetro, eu silencio a voz, mas será que é agora? Eu silencio, talvez não seja. Eu silencio todas as outras vozes para ouvir o Senhor falar. E eu gostaria de deixar uma reflexão aqui com vocês, uma outra palavra que eu refleti muito nessa palavra essa semana. Deuteronômio. Deuteronômio 31:8 vai nos dizer assim. Aqui nesse texto eu acredito que todos conhecem, mas para quem tem curiosidade, vocês podem estar lendo na sua casa, vai relatar um pouco da intimidade de Moisés. Vai falar um pouco do momento que Moisés teve, quando Deus chamou ele e quando ele teve uma experiência sobrenatural. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o versículo 8, que vai nos dizer assim: não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você, ele não vai falhar e nem abandonar você. Então, assim, todos nós aqui acredito que passou por momentos bons e momentos não tão bons assim durante o ano de 2025, né? Acredito que não só foi para eu um ano assim que teve vários desafios. Mas eu gostaria que vocês refletissem nesse sentido. Apesar dos desafios que temos, a palavra do Senhor vem nos dizer nesse momento que Ele está a todo momento com cada um de nós. A palavra do Senhor vem dizer para cada um de nós que não é para nenhum de nós desanimar. Por quê? Ele está. E se tem alguém que pode fazer, é Ele. Independente da minha falha, independente daquilo que eu quero, independente que se você está no pior dos seus momentos, acredite, Ele está dizendo para você, não tema, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele não vai falhar e nem vai abandonar você. Aí você olha para essa palavra e você fala assim, mas tem momentos que eu me sinto sozinha, Gê. É uma reflexão que você vai fazer dentro de você. Tem momentos que eu me sinto sozinha, o fardo está pesado. Eu até acredito aí nessa palavra. Eu até acredito que Deus, Ele não falha. Eu até acredito que na minha dificuldade Ele está comigo. Mas eu me sinto mais confiante quando eu coloco a minha mão. Quando eu busco e eu vejo a coisa acontecer. Porque esperar em Deus é muito difícil. Alguém concorda comigo? Porque não é fácil você esperar no Senhor. Sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas é fácil confiar e esperar? Não, não é.
Porque você quer que as coisas aconteçam para ontem. Você não quer que as coisas aconteçam para amanhã. Nem você deseja esperar no tempo de Deus. Porque muitas das vezes, com certeza, a vontade do Senhor não é a mesma que a nossa. Porque você sente uma vontade, você quer fazer do seu jeito e as coisas não acontecem por quê? Talvez seja porque não seja o momento. Talvez seja porque Deus está zelando de você de uma tal forma que você é filho. E por você ser filho, nós enquanto pais e mães, nós queremos o melhor para os nossos filhos, amém? Os nossos filhos não vai pedir para você um pão e você vai dar uma pedra. Você procura dar o melhor. Imagina o Senhor Jesus, como que ele não trata seus filhos. Nós sabemos que somos filhos. Uma vez que você aceita, que você confessa o Senhor e que você não só fala, mas acredita no teu coração, ele faz morada dentro de você se assim você permitir. Então você se torna filho. Você tem um pai. Você tem alguém que está na sua frente cuidando de você de uma tal maneira que você não precisa se preocupar. Ainda que a situação esteja balançando, o barco esteja de uma forma que você fala, vai naufragar. O negócio vai ficar doido, eu vou me afogar. Ei, Jesus está no barco. Ele está falando para cada um de nós nessa noite, eu estou com você, independente da sua situação, independente do que você tenha passado durante todo o ano, independente do sonho frustrado na tua mente, independente que você não teve a melhor oportunidade de emprego, independente se você não está diante dos seus olhos na família perfeita, independente se você não tem a casa, o carro, o sonho conquistado do ano, não interessa, não importa. Jesus está no barco e ele está dizendo para cada um de nós, eu estou com você. Poderia ser muito mais difícil se ele não estivesse presente. Mas a palavra dele vem dizer para cada um de nós, ele vai à frente. Ou seja, se ele está à frente, ele está abrindo o caminho. Você só precisa confiar e ir. É fácil confiar? Não, não é fácil. Em momento nenhum, Jesus falou que iria ser fácil. Mas ele falou que ele iria passar com você. E muitas das vezes você pode se encontrar sim no deserto. Mas o deserto ele vem para nos aperfeiçoar. Amém? O deserto ele vem para nos capacitar, para nos trazer crescimento. Muitas das vezes Deus está falando, está mostrando, está falando assim, você está esperando o quê, cara? É só confiar, deixa tudo na minha mão, você é filho. Você não precisa mais, a única coisa que você precisa fazer é confiar e falar do meu amor para aqueles. Jesus é tão incrível que ele traz pessoas. Ele nos leva a lugares onde tem pessoas. Imagina nós trabalhando, né, no ambiente onde só tem animal. Jesus, ele não veio, não pediu para nós ir lá e chamar os animais. Ele pediu para você trazer pessoas. E ele é tão incrível que ele te leva a pessoas. E ele traz as pessoas até você. Aqui está a Jane. Para a glória e honra do Senhor Jesus, ele me fez a conhecer e brevemente ali no meu trabalho e trouxe ela até a mim. Assim também foi com a Miriam, para a glória e honra do Senhor Jesus, Deus trouxe a Miriam até aqui para ouvir a palavra do Senhor. Então assim, Deus ele vem nos mostrar que ele está fazendo, que é ele que está capacitando, que é ele que está à frente, que é ele que, independente de como foi o nosso ano, independente daquilo que temos vivido. Mas acredite, somos filhos e temos um pai lindo, incrível, que não deixa. Ainda que você fale assim, o negócio não vai acontecer. O negócio está tão feio que não vai acontecer. Esses planos de Deus aí que todos falam, que Deus tem um plano lindo para a minha vida, mas nada acontece, sabe? Parece que eu estou andando em círculo ali. Você não pode dar ouvido a outras vozes se não for a voz do Senhor. Eu aprendi isso. Eu tenho orado e buscado no Senhor e eu falo assim, Jesus, fala comigo porque eu aprendi a dar ouvido à sua voz. E quando eu ouço a voz do Senhor, acredite. Antes eu falava assim, eu acho que Deus não está falando comigo não, esse negócio aí é para a pessoa que está do meu lado. Hoje eu anseio ouvir a voz do meu Deus, sabe? Hoje eu falo assim para Deus, Senhor, fala comigo porque eu quero ouvir a tua voz. É uma delícia quando nós ouvimos a voz do Senhor. É uma delícia, assim como ele direcionou Moisés naquela época para ser quem que foi Moisés. Moisés foi o cara escolhido para tirar todo um povo ali da escravidão. Assim somos nós, Deus nos escolheu a dedo. Será que nós não estamos recusando o chamado do Senhor? E quando ele falar o seu coração, acredite, porque não vai ser Satanás que vai falar no seu coração para você dar pulsionar a vontade de você servir ao Senhor. É ele falando, é ele, te conduzindo. O que mais precisa acontecer? Deus descer da terra e falar assim, olha gente, né? Tá tudo ruim, mas
né? O mistério é agora, vai acontecer agora, para você poder dar ouvido? Não. Seja você, em nome de Jesus, o provocador das bênçãos do Senhor. Porque Ele gosta de pessoas que provocam a bênção. Ele gosta de pessoas, sabe, que chamam a atenção de uma forma que fala assim, ei, eu aceito esse chamado aí, não recuso não, agora é minha vez. Entende? Quando eu ouvia falar desse Deus, eu falava assim, Jesus, eu sei que uma hora vai chegar meu momento, o Senhor faz tanta coisa, esse povo, tá todo mundo doido aí pulando, saltitando, falando que o Senhor faz e acontece, eu também quero viver isso. E hoje, acredite, um dos maiores milagres na minha vida é viver a intimidade com o meu Deus. E isso eu não quero perder nunca. Eu não quero perder porque melhor que ouvir a voz do Senhor usando vidas é ouvir a voz do Senhor falando direto para você. Entende? Então eu declaro em nome de Jesus Cristo, você tendo a sua experiência sobrenatural no ano de 2026, que seja você a dar liberdade para o Espírito Santo falar com você, direcionar. Porque acredite, nós não somos nada sem a direção do Espírito Santo. Nós não somos ninguém fazendo as coisas na força do nosso braço. Ainda que aos seus olhos possa dar certo, mas não vai dar certo se o Senhor não se fizer presente. E se Ele não estiver presente ali te direcionando. Pode ser uma decisão desse tamanho, pode ser a maior decisão da tua vida. Seja direcionado pelo Espírito Santo. E nós só encontramos isso no Senhor quando nós temos intimidades como filho. Quando nós ouvimos a palavra, buscamos e nos dedicamos a ela. Ouvindo a voz do Senhor, nós precisamos dar liberdade para que Deus fale com a gente. Porque Ele está falando o tempo todo, só que a gente, infelizmente, nós não conseguimos, sabe? Dar ouvido para a voz do Senhor. Eu tive meditando durante a semana inteira, falando assim, Senhor, sexta-feira foi o dia que eu parei. Eu falei assim, Senhor, vai ser a nossa última célula. E eu queria mesmo, orando no Senhor, eu busquei isso. Eu falei assim, eu queria fazer algo diferente. Eu queria que o Senhor se fizesse presente de uma forma diferente, porque eu acredito que Deus é um Deus de detalhe. Sabe, quando eu oro a Deus, eu oro nos detalhes. Eu falo assim, Jesus, Deus fala que na palavra Ele deu, né? Ele não deu espírito, né? Um espírito negativo, mas um espírito de ousadia, que você venha buscar de uma forma especial. Então eu falo, Deus, me direciona, o que o Senhor quer falar com teus filhos? E acredite, cada detalhe aqui, nessa noite, para a glória e honra do Senhor Jesus, foi direção do Espírito Santo. Esse momento aqui, eu creio que foi um momento assim, que tipo assim, foi uma das melhores experiências que eu tive com o Senhor. Falei assim, Deus, muito obrigada por isso, porque quando Deus fala e você ouve, as coisas acontecem. Quando você busca de verdade, que você se prostra e você, sabe, vai buscar a tua intimidade, seja ela em qual momento, as coisas acontecem, Deus fala. E não seria possível tudo isso aqui se não fosse o direcionamento do Espírito Santo, porque eu costumo falar que nós, seres humanos, nós não temos nada bom dentro de nós, a não ser o Espírito Santo. Jamais na minha, sabe, na minha vontade humana, eu teria feito tudo isso, essa correria, essa coisa gostosa, sabe? Mas enquanto Deus falava e eu dava ouvido, eu me emocionava muito, porque é gostoso demais ouvir a voz do Senhor. É muito gostoso ouvir a voz do Senhor, e eu sei que Ele se faz presente. Entende? É nos detalhes que Ele se faz presente. Enquanto eu escrevia, enquanto eu recortava, enquanto a gente buscava, e graças a Deus, o Sérgio também está aí, para a glória e honra do Senhor Jesus, para me ajudar, e ele participou de tudo também, e não teria ficado tão lindo se Deus não tivesse usado a vida dele também, para me ajudar. Então, eu acredito que Deus, Ele é um Deus de detalhe, Ele é um Pai que cuida zelosamente pelos seus filhos. Na palavra dele vem dizer que Ele te conhece tão bem, muito antes de você estar no ventre da tua mãe, ao ponto de Ele saber quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Imagina que Deus incrível. Então, nós precisamos dar prioridade a esse nosso Deus. E que essa palavra, sabe, venha ficar como reflexão para você, que você tem um Pai, que você não está sozinho, independente do momento difícil na sua vida, Ele está presente em cada um deles. E se tem alguém que pode fazer tudo e qualquer coisa por você, é esse nosso Jesus. Acredite, o seu casamento ele não está falido, as suas finanças não é as piores, a sua vida sentimental não é a pior. Acredite, ainda que você tenha o pior pensamento sobre a sua vida, eu gostaria de viver uma outra vida. Essa é a vida que Deus te deu. Valorize ela em nome de Jesus. Seja grato por tudo que Deus tem feito. Olhe tudo que você passou durante o ano, todas as experiências, elas positivas ou negativas, e agradeça, louve ao Senhor. Você tem vida, fôlego de vida.
Muitos gostariam de estar aqui nesse momento e não tiveram oportunidade. Eu acredito nisso. Talvez nesse momento, Barra com certeza tenha muitos lutando pela vida. E nós estamos aqui cheios de fôlego de vida para louvar o nome do nosso Deus. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar, mais como uma reflexão para nós nessa noite. Em nome de Jesus. E que Deus venha verdadeiramente ser presente na vida de cada um de nós durante todo o nosso tempo de caminhada aí com Cristo. Amém? Agora, eu gostaria de pedir para vocês